Aqui eu tenho um pedacinho de feltro, a gente vai começar assim, ó. Eu passo por dentro a agulha. E aqui eu faço uma voltinha aqui, certo? Fiz a voltinha, aqui eu vou passar a agulha aqui por baixo e vou fazer um nozinho. Você pode fazer um, você pode fazer dois. Aqui eu fiz um porque da distância que eu tô aqui parecia que não tinha ficado, tá? Não sei porquê, mas enfim, ficou, certo? Aí eu começo a fazer os pontos. O ponto caseado é o seguinte: é esse pontinho aqui. E aí a gente faz uma argolinha antes de finalizar o ponto. Ó, fiz e fechou. É legal você ir ajeitando os pontos assim, ó. Dando aquela puxadinha aqui, ó, dessa parte de cima, pra ele ficar certinho no meio. Porque com o tempo também, às vezes quando a peça tá pronta, às vezes ele pende pra trás, assim, ele vai pra trás. Ele não fica ajeitadinho assim. E aí, vai fazendo. Aqui, aqui. Ó. Tá? Essa parte da frente e essa parte de trás. Vou fazer mais alguns pra mostrar pra vocês. Aí, certo? A agulha, essa aqui, eu vou mostrar como prepara ela no final do vídeo, mais pro final do vídeo. Gente, é o seguinte, vocês viram que eu tô fazendo com um pedacinho de feltro, mas você pode fazer também com outros materiais, outros tipos de tecido. Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente finaliza aqui. Vamos supor que eu quero arrematar, ou então a minha linha tá muito curta já. Como é que eu faço? Como é que eu dou segmento aqui? Você volta aqui. Ó. Aqui onde eu tô, eu parei naquele pontinho, certo? Não segui fazendo. Eu pego a minha agulha e passo por baixo, tá? Desse último ponto aqui. E também faço o nozinho. Nozinho feito. Aí, o que acontece? Eu venho aqui pra parte de dentro, você pode fazer um ou dois, você que sabe. Aí, você faz isso aqui, ó. Pega a sua agulha e vem aqui. Atrás de um dos pontos, ó, que eu tava fazendo. Dos pontos anteriores. Uma distância que você quiser, daria até pra ter pego mais pra cá. Uma maior, assim, de segurança, né, do arremate do seu ponto. Aí você vai fazer mais um nozinho e vai puxar a linha. Aqui, tá? A linha tá aqui atrás, ó. E agora, eu corto essa linha aqui. Fica assim. Você pode também, não necessariamente fazer, puxar o seu pontinho para um desses pontos anteriores. Você pode também, vamos supor que a sua agulha tá aqui, tá? Você tá aqui, tá o seu ponto. E aí você já deu aquele nozinho que eu mostrei pra vocês. E aí vocês podem também pegar a agulha de vocês, botar essa agulha pra dentro da peça e tirar em qualquer lugar da peça. Pode ser mais pra cá, pode ser aqui, onde você quiser. A linha vai ficar lá dentro, tranquilo. Matérias da internet que eu li sobre o ponto caseado, geralmente esse ponto é usado pra fechar peças em feltro, né? Mas aí eu sempre gostei do ponto de alinhavo também. Daí eu pensava, nossa, mas por que não dá pra usar o ponto de alinhavo no feltro? Aí, o que aconteceu? Eu tentei fazer o ponto de alinhavo. Eu entendi por que eu não encontrava nenhum vídeo. Porque ele fica feio se você, por exemplo, fizer aqui um ponto de alinhavo aqui
tá? Nessa linhazinha, vamos por aqui, que é aquele ponto que você faz um ponto de um lado e do ponto de outro, um lado e outro. Aqui tá o ponto. Nessa parte aqui, exterior já ao ponto, ele fica feio, ele não fica junto, sabe? Por exemplo, se você vai encher uma peça, como o feltro, ele é um material, assim, um pouquinho mais espesso, não fica legal você usar o alinhável. Eu vou mostrar pra vocês como é pra eu dar um arremate quando a peça já tá costurada toda em volta. Você já costurou toda a sua peça em volta e tá querendo dar o arremate. Não muda muito do arremate que eu falei, no caso, por exemplo, da linha ter acabado. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu estou aqui, eu vou começar aqui, tá? Como se... estou acabando a minha peça agora. Pronto, agora dá pra arrematar. E agora? Bom, estou aqui com a agulha. Passo ela aqui por baixo destes pontos aqui. Certo? Dou um nozinho, passo por baixo de todos esses pontos que estão aqui. Faço uma voltinha. Ó. Dá um nozinho aqui. E mostro aquilo que eu mostrei pra vocês antes. Tanto você pode colocar a sua agulha aqui pra finalizar num desses pontos aqui, anteriores ao ponto que você tá fazendo, ou fazer o seguinte, colocar aqui, ó, mais pra parte de dentro da peça, dar uma puxadinha e corta a linha. Fica assim, ó. Se fosse uma linha azul, né, não ia, tá, ficou bem, esse pretinho aqui, né, ficou contrastante, né, então parece que fica parecendo aquele nozinho ali, mas não, se você tivesse usado uma linha da mesma cor, iria ficar legal. Pronto, firminho, isso aí. Aí a sua peça tá acabada. O que que acontece? Vocês viram que aqui a distância entre os dois pontos, tá aqui que eu já tava fazendo uma distância diferente, né, mas aí você dá uma puxadinha aqui, ó, isso aí, e arruma o seu ponto, tá ok? Como é que eu faço pro meu ponto ficar numa distância equivalente, né? Entre um ponto e outro ponto. O comprimento do ponto e essa altura aqui, ó, por exemplo, assim, pra esse ponto não ficar muito pra baixo, um muito pra cima. Eu tô aqui com uma caneta permanente e aí o que acontece? Uma dessas matérias que eu vi também na internet, eu vi que uma menina fazia o seguinte. Ela pegava... Aqui eu já tenho até riscado na minha unha. Ela passava aqui a distância de um dos pontos que ela tinha feito e que ela queria que fosse a mesma distância dos pontos que ela fosse usar posteriormente. E ela fazia o seguinte. Ela dava uma riscadinha na unha dela, aqui. E aí depois o que acontece? Ela vai fazendo os pontos, né? E vai usar o dedo dela pra mostrar o riscado que ela fez. A questão do ponto mais pra baixo aqui no caso, daí você vai marcando assim, ó. Você vai segurar o feltro e aqui a altura, digamos, né, do seu pontinho, você marca aqui, ó. Você vai fazendo assim, no caso, né, vai mais ou menos traçando ali uma linha imaginária, né, para que os pontos fiquem assim mais retinhos. Com o tempo, né, com o passar do tempo, você não vai mais precisar fazer isso. Agora eu vou mostrar pra vocês como se prepara a linha de vocês aqui. Eu tô usando aqui uma linha de pesponto. O que que é linha de pesponto? É aquela comumzinha que geralmente a gente tem em casa.
Você pode também usar para fazer suas peças de feltro uma linha de ponto cruz, que é aquela linha que a gente compra em meada. Eu vou tirar aqui, ó. Essa aqui é a parte da linha que eu cortei antes, que eu tava usando pra fazer. Aqui eu tenho um comprimento de linha. Eu vou pegar uma dessas partezinhas. Esse comprimento de linha aqui não tá importando o comprimento dela, tá? É uma referência, tá? Esse pedacinho de linha aqui. Eu pego essa linha, tá? Vocês estão vendo aqui que eu dobrei ela, né? Ela está dupla. Aqui. Eu uno essas duas partes aqui, pego a minha agulha e passo aqui por baixo. Passei. Vocês vão ver, eu passo ela dupla, ok? Vocês vão ver que quando eu for juntar essas duas aqui, eu faço um nó aqui, corto, entendeu? Então a minha linha fica quatro vezes aqui, quando eu for passar ela no feltro. E aí você faz, por isso que eu reparava nas peças em feltro quando eu via, eu ficava pensando assim, nossa, né, foi feito com ponto casado, eu ficava pensando, nossa, mas como essa linha ela tá grossa, né? E dá um que a mais pra peça, assim, fica mais chique. E é por causa disso. No ponto de alinhavo, por exemplo, você não vai fazer isso, você pode fazer em dupla linha, já tá bom. A questão da agulha. Quando eu fui comprar minha agulha, as vendedoras, elas pedem pra que você vai precisar. Ela vai dar uma sugestão pra você, ela vai dizer... Eu vi da seguinte forma, assim, eu fui pedir uma e falei pra que era, elas me deram um número e eu levei esse número e testei em casa. Se eu não me engano era a 6, a 7, não me lembro agora, o 7, 8, tá? Aí, depois de um tempo, eu comecei a usar uma outra agulha, que era menor que essa, não tinha essa altura, tá? E era até talvez um pouquinho mais fina, viu? E eu me dei super bem, isso fica... com vocês, assim, pra decidir, né? Eu acho legal a gente trabalhar com uma coisa que a gente tá gostando, né? Então, é isso aí. Obrigada e tchau!